O presidente respira Galo, Atlético até o último fio de cabelo, pai, presidente do Galo, mas ele, na televisão aqui brasileira, previu a situação do Flamengo. Ele falou pro Benja, no momento que as coisas já era gestão do Bandeira, mas não estava nada bem, ainda estava batendo cabeça, e o presidente falou, porque a gente foi perguntado, e esse Flamengo aí, presidente? Gestão nova, aí o presidente soltou. Se arrumarem esse Flamengo aí, ó, fecha o futebol brasileiro. Passou aí 11 anos de gestão, né? O Landim vai para, não pode mais se reeleger, então provavelmente vai ter alguém do grupo pro presidente, né? Porque os concorrentes ali eram desse grupo. Passando esses 11 anos aí, ganhou, né? O time venceu 2. Você era o que você imaginava? Aliás, o futebol brasileiro hoje, as administrações estão, né? Teve o Botafogo. Porque tem uma coisa, viu, gente? Que pouca gente no futebol sabe. Tudo que acontece dentro do clube, tudo que você acha que o boleiro não sabe, quando você tem um Textor brigando, ou uma Leila peitando, tá certo? Ou um Landim falando, brigando com a CBF, isso tudo reflete na administração do clube. Tá bom? Então, o Corinthians hoje vive um problema dentro do campo, por incrível, por mais místicos que seja isso, por mais bobo, mais, sem explicação tangível que haja, né, nisso, o futebol é o reflexo da administração de um clube. Todo. Se você me perguntar assim, qual é a participação do Corinthians na fase que ele vive? A fase que o Corinthians vive, a metade é porque está em crise administrativa. Se você virar para mim e falar assim, o que é o Atlético do Paraná? É a cara da administração do Atlético Paraná. O que é o Palmeiras? É a cara do Palmeiras. Então, por incrível que pareça, o caso do Flamengo é um reflexo. Não conheço o Landim. Acho que eu tive com ele uma vez numa Champions League, uma final em Londres, que eu não me engano. Fui apresentado. Se foi ele, eu não lembro qual dirigente do Flamengo que era. Mas ele vai bem, obrigado. O presidente, a diretoria do Flamengo, que eu conheço o Marcos, inclusive. Braz. Conheço que ele passou, junto com o Kleber Leite, nós negociamos o Tardelli no Flamengo. Verdade. Ele estava. Então, o Flamengo perdeu, ele botou a cara dele. Eu vi. Isso ele faz. No último jogo. Precisa de ir. Foi agora. O último, o Flamengo perdeu o Corinthians. Ele foi pego e deu entrevista no vestiário. Isso. O vestiário. Eu me lembro uma vez que o Tite foi no meu sítio, e aí o Domênico Bering estava nessa reunião, o Humberto Ramos estava nessa reunião, e estava todo mundo nessa reunião. Eu não era, eu estava fora do Atlético, e falou o seguinte, ele defendia o seguinte, eu preciso de um Cittadini no Atlético, porque não tem um cara de gravata olhando o treino. E o jogador, quando ele olha para a lateral, ele fala assim, esses caras estão tomando conta da gente. Entendeu? Esses caras estão cuidando da gente. E quando empresário faz mutreta com o clube, o jogador sabe, cara. Esquece que o jogador sabe. Então não estou falando que ninguém faz, não. Estou falando assim, isso aí é papo de boleiro, é igual obra, cara. É rádio peão. É isso aí. É rádio peão. Você não vai ser respeitado se você não tem coragem, se você não bota a cara, se você rouba, se você... Boleiro não respeita, não. Não. Eu mexi no futebol. 99 eu mexi. Eu saí em 2000. Eu saí só em 2003 e voltei em 2008. Nunca o jogador me respondeu, cara. Né? Nunca o jogador me respondeu. E olha que eu já dei expulso ao mérito. Isso não é o caso do Ronaldinho, no maior mérito. E um monte de gente, que é hoje comentarista de futebol aí, é tudo. E nunca me respondeu. Porque é respeito, é só isso, assim, é básico.
nós identificamos que o Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Eram mais de 750 milhões de dívida e uma receita próxima de 200 milhões. Então, se você olhar num arcabouço financeiro, era um clube, vamos dizer assim, se fosse uma empresa de outro setor, quase que tecnicamente, né, indo em regime falimentar, né, porque a gente tem um nível de exposição muito alto, até pelo perfil da dívida. Tá? A partir daquele momento, foi feito, e acho que o discurso na época do presidente, né, do Bandeira, foi interessante de não criar expectativas de títulos nessa minha gestão. Eu quero, na verdade, sair com um legado de que esse é um clube que honra com seus compromissos. Então foi feito toda uma renegociação de dívida tributária, alongamento de dívida, né, mudança de perfil. Então, o primeiro momento, né, foram três, a gente dividiu em 3 pilares, em 3 níveis. O primeiro momento era recuperação da credibilidade. Acabou com aquela brincadeira que existia, né, no Flamengo. Ah, você finge que... Vampeta, né? Essa entrou pra história do futebol. Né? Você finge que paga, eu finjo que joga. É isso. Então ali foi a recuperação da credibilidade. Eu quero voltar, ou, na verdade, iniciar um trabalho para ir para as páginas de negócios. Eu quero que os parceiros visualizem que o Flamengo tem uma governança robusta. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi uma busca por novas receitas. A gente já identificou qual era o nosso problema, né? E aí o meu pai brincava quando eu era criança, a melhor maneira de você sair do buraco, né? O primeiro momento é você parar de cavar. Depois você pensa como é que você sai, mas primeiro para de cavar, que foi esse primeiro momento. Um segundo foi, vamos buscar receita. Por quê? Há uma correlação direta, receita e performance. Né? Se a gente for para qualquer mercado no mundo, a gente vai ver o domínio, né, ou o protagonismo dos clubes mais ricos. Então o Flamengo foi nessa busca. Tá? Era o segundo pilar. E aí ele se converteu, se não me engano, em 2014 ou 2015, já como o clube com a maior arrecadação no Brasil. Né? E o terceiro pilar, de fato, foi o protagonismo, né, também fora de campo. Ou seja, nenhuma pauta do ambiente regulatório avançaria sem que o Flamengo fosse protagonista. Né? Isso estava desenhado num planejamento estratégico de 10 anos, que era revisado trienalmente. Né? Isso era público, estava dentro do site, exatamente para alinhar expectativas. Né? É só se a gente ver, a gente está falando que esse ano não foi um ano bom para o Flamengo. Se a gente voltasse 10 anos, ou 12 anos, né, um pouco antes dessa gestão, 2012, seria um ano fantástico com os resultados desse ano. Né? Então a gente pode ver que mudou um pouco a chave. Então foi simbólico, para que também outros clubes percebessem que o trabalho fora de campo traria uma grande correlação de performance. A situação atual do futebol paulista é essa. Corinthians com uma dívida de 2,5 bilhões, uma bagunça, uma zona, é um time em processo de falência financeira e moral. A curto e médio prazo não tem muita coisa para fazer, não. O torcedor do Corinthians vai sofrer muito ainda. O torcedor de São Paulo está começando a sentir na carne que a coisa não está diferente, não. O São Paulo já deve 1 bi e a curto e médio prazo também, gente, não tem o que fazer. Time fraco, não vai ganhar nada esse ano, vai brigar para não cair. A situação do São Paulo também não é nada boa. O torcedor do Santos teve seus 15 minutos de euforia esse ano com a chegada do Neymar. Mas o Neymar até agora não jogou, o Santos já deve 90 milhões só para ele. E a curto e médio prazo, gente, também tem nada para fazer. O torcedor do Santos vai sofrer. Enquanto isso, o torcedor do Palmeiras está assim, ó. Sorriso de orelha a orelha, vai nadar de braçada aqui no futebol paulista e no futebol brasileiro por um bom tempo.